que vivemos uma altura muito difícil. Estamos ou não? Não temos dúvidas disso. E a dificuldade é a todos os níveis, porque, em primeiro lugar, a nossa preocupação da saúde, a pandemia, mas depois ela está mexendo com tudo o resto que diz respeito ao nosso viver. A família, o emprego, a vida financeira, depois na economia doméstica, está mexendo com tudo. E nós esquecemos-nos que temos na mão um grande tesouro. Diante desta dificuldade, esquecemos que temos um tesouro na nossa mão, que é a oração. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele criou um canal especial de comunicação para que a qualquer hora, em qualquer lugar, todo o ser pensante pudesse falar com Ele. Este canal chama-se prece. É acessível ao pobre e ao abastado, ao letrado e àquele que é desprovido de recursos intelectuais, à criança e ao adulto, e a quem crê e até mesmo a quem não crê. Mas que um dia, quem não crê, se dará conta que é muito confortador ter um Pai que escuta sempre, atende e socorre. Não nos esqueçamos então de usar neste momento difícil o nosso canal especial de comunicação. Quantas vezes dizemos que não sabemos orar? Não sabemos como nos dirigir ao Criador. Chegamos até a pedir aos outros que orem por nós, pelas nossas necessidades, pelos nossos afetos, porque não sabemos como orar. Num livro muito curioso, Histórias para o Coração de uma Mulher, Alice Gray, no capítulo A Oração de uma Criança, ela conta que certa vez uma mãe viu o seu filhinho sentado num canto da sala, recitando alto as letras do alfabeto. Lá estava ele. A, B, C, D, E, F, G. Intrigada, ela aproximou-se e perguntou-lhe: Filho, o que estás a fazer? Mamã, você disse-me para eu orar sempre a Deus. Acontece que eu não sei como o fazer. Então resolvi ir dizendo o alfabeto inteiro para que Deus conseguisse, com as letras que eu lhe envio, que ele fizesse uma oração. Esta resposta poderia ser tomada como uma dessas coisas de criança. Se não houvesse tanta fé na simplicidade do gesto. Ele não sabia como fazer, mas entregava nas mãos de Deus. A simplicidade que nós às vezes nos esquecemos, que esta criança nos demonstra. Esquecemos muitas vezes da simplicidade, porque é tão simples. Orar é dialogar com quem é o maior responsável pela nossa vida, por tudo o que somos, desde que nos originamos da sua vontade. É tão simples orar a Deus. Não são necessárias palavras difíceis, rebuscadas ou até orações decoradas. A oração deve ser espontânea, gerada pela necessidade do momento ou por um momento de intensa alegria. Não devemos orar só quando estamos em dificuldade. Orarmos a Deus por uma conquista que se concretizou, um objetivo que nós alcançamos. Já nos ensinou o mestre Galileu no seu tempo, Jesus ensinou-nos: não creiais que por muito falardes sereis ouvidos. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos. E sabiamente Jesus ainda ensinou
que se deveria orar ao Pai em privado. Portanto, existem muitas preces que nem chegam a ser proferidas. Explodem da nossa alma para os céus, sem sequer que os lábios tomem parte, sem que as nossas cordas vocais sejam acionadas. E Deus, que vê tudo o que se passa, sobretudo no fundo dos nossos corações, Ele lê o pensamento dos seus filhos. A oração pode se tornar incessante em nossas vidas, sem que haja necessidade de tomarmos qualquer postura especial. A não ser o recolhimento, como já dissemos e aconselhado por Jesus, num recanto onde nos sintamos bem, que pode ser no nosso lar ou na natureza, não importa. A prece pode e deve ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção dos nossos trabalhos. Podemos estar trabalhando tranquilos e preferirmos mentalmente uma prece. Pode consistir no ato de reconhecimento a Deus quando escapamos, por exemplo, de um acidente que até poderia ser grave ou mortal. Pode ser naquele momento de êxtase, quando a beleza, por exemplo, do oceano joga as suas ondas contra as rochas, parecendo que as quer abraçar e levá-las consigo para o seu seio. Ou ainda, ante o espetáculo de cores do arco-íris, após a própria tormenta diluviana que tirou as pétalas às rosas. Então, a nossa prece não precisa ter fórmulas prontas, sem palavras encomendadas ou até palavras de difícil pronúncia. Rogar, agradecer, exatamente como a criança que ganha um brinquedo. Aquela criança que depois de alegria pula no colo do pai, dizendo a sorrir: obrigado, papá, adorei. Nossa prece deve ser singela, simples. É assim que devemos dialogar com Deus, nosso Pai. Num outro livro, onde existe amor, Deus aí está, do grande, famoso escritor russo Leon Tolstói, no capítulo 2, ele conta que um religioso viajava de navio, quando observou que um camponês falava aos outros passageiros. E ele apontava para uma ilha que estava mesmo ali, em frente do navio, dizendo que lá moravam 3 ermitas. O religioso ficou curioso por conhecê-los e insistiu com o capitão do navio para que baixasse um pequeno barco que o conduzisse até à ilha. Quando chegou, os 3 ermitas curvaram-se em sinal de respeito. O primeiro deles era alto e vestia somente uma tanga. O segundo, um pouco mais baixo, vestia uma túnica bastante gasta. E o terceiro, o mais idoso, curvado, usava uma velha batina. O sacerdote perguntou-lhes como é que eles ali, assim sós, oravam a Deus. E o mais velho respondeu: nós oramos coisa simples. Nós dizemos: Senhor, nós somos 3, tenha piedade de nós. O sacerdote, em função desta resposta simples, falou-lhes: prestem atenção, eu vou ensinar-vos. E passou a explicar àqueles 3 atentos ouvintes as palavras que eles deveriam dizer: Pai nosso, que estais nos céus. E assim, frase a frase, foi dito e repetido o Pai Nosso. E foi dito e repetido tantas vezes que, pelo esforço incansável do religioso, que não os largou até que eles conseguissem memorizar toda a oração, e já escurecia.
A lua começava a despontar sobre as águas, quando o sacerdote se levantou para regressar ao navio. Eles ficaram na praia, os três de mãos dadas, repetindo alto a divina oração a três vozes. O navio levantou âncora e seguiu adiante. Aos poucos, os ermitas e a ilhota desapareceram na distância e ficou somente o mar buscando e brincando com a luz do luar. Todos no navio foram dormir, menos o sacerdote, que ficou pensando na alegria daqueles ermitas por terem aprendido a orar a Deus corretamente. De repente, ele percebeu algo brilhante, algo esbranquiçado que formava como que uma coluna sobre as ondas. Notou que alguma coisa corria, tentando alcançar o navio. Não parecia barco, não parecia peixe, parecia um ser humano grande. Meu Deus! Os ermitas estão correndo atrás do navio, em pleno mar, como se fosse solo seco, como se fosse terra firme. Os passageiros despertaram, o capitão deu ordens para que o navio parasse. Quando aqueles três ermitas alcançaram a embarcação, aproximaram-se da borda, levantaram a cabeça e uma só voz falaram: servo de Deus, nós esquecemos-nos. Enquanto estávamos recitando, lembrávamos, mas ao parar de recitar por um momento, escapou-se-nos uma palavra e depois esquecemos tudo. Por favor, servo de Deus, ensine-nos de novo. O religioso inclinou-se para eles e, emocionado, respondeu: santos ermitas, a vossa oração chega a Deus e não sou eu que devo ensiná-los. Orem vocês por mim. E ajoelhou-se diante deles. Os ermitas deram meia volta e retornaram, andando sobre o mar. Uma aura de luz ficou brilhando até o amanhecer, na direção para onde eles se dirigiram. Quanta santidade é necessária para se andar sobre as águas. A oração é o sussurro espontâneo da alma ao seu Criador. É o diálogo do Filho ao Pai generoso e bom. E como toda a fala entre um pai e seu filho, não há necessidade de palavras especiais, ensaiadas ou decoradas, porque o pai dispõe-se sempre a ouvir o filho que fala. Depois, o filho cala-se e o pai segreda-lhe ao coração a melhor sugestão para resolver a sua dificuldade ou simplesmente o estreita no peito, dizendo do seu grande amor e segreda-lhe: não temas, meu filho, estou sempre ao teu lado, amo-te. Francisco Osuna, um sacerdote místico espanhol do período renascentista, século XV e XVI, numa obra sua muito conhecida, Abecedário III, afirma que a primeira forma de orar é a que se situa no plano da fé. É como escrever a um amigo. A segunda forma de orar é situada no plano da esperança, ou seja, como escrever a um amigo e esperar por uma resposta. A terceira maneira de orar é situada no plano do amor. É como se fôssemos pessoalmente a casa desse amigo. A antiguidade deste conceito, mais de 500 anos, é de uma grande utilidade. Porque esse amigo é Deus, cuja oração deve ser-lhe dirigida. Trata-se, muitas vezes, de um grito emocional, na hora da aflição,
em que encaminhamos a nossa dificuldade ao Pai Criador. É um ato de irrestrita confiança. Noutras vezes, é uma descarga de angústias que necessitam de um socorro imediato. E, por fim, é um elevo, ou deve ser, um elevo de gratidão, em delícia de emoção. A oração, de maneira alguma, se circunscreve apenas ao ato da rogativa, ao ato de pedir. Também é instrumento de louvação. Por fim, de júbilo, de alegria, pelo bem alcançado em forma de reconhecimento. Reconhecermos o bem que alcançamos. Orar é romper com as nossas barreiras emocionais. Barreiras que tantas vezes nos limitam as emoções e ficam comprimidas pelas necessidades imediatas que a vida nos traz nesses momentos complicados. Nem sempre é tão fácil a oração assinalada pela perfeita comunhão da criatura com o Criador. Sobretudo quando são momentos de grande sofrimento ou grande dor. Temos dificuldade em orar. Talvez porque haja uma falta de hábito. Um hábito que deveria ser salutar. Porque se oramos, interrompemos o fluxo do pensamento negativo. Afastamos as ideias extravagantes que tantas vezes interferem na nossa oração, porque elas depois vão dificultar a nossa sintonia. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem as tais fraseologias inúteis, nem luxo de epítetos, que quantas vezes são meros adornos parecendo lantejoulas, sem nenhum valor. Cada palavra deve ter alcance próprio. Cada palavra da prece deve nos despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da nossa alma. Ou seja, numa palavra, deve a oração fazer-nos refletir. Somente sobre essa condição de reflexão pode ela, a prece, alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de um ruído. Entretanto, notemos que com ar distraído e com que veleidade às vezes as preces são ditas na maioria dos casos. Verifica-se nesses casos em que a pessoa quase que nem dá conta que está a orar, tal o descaso para ele, que é a prece, verifica-se que ali há um ato maquinal, um ato puramente exterior, ao qual fica indiferente a alma de quem está orando. Na questão 659 do livro aqui apresentado no início, o Livro dos Espíritos, nós temos a indicação. Pela prece podemos propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E é tão interessante. Louvamos pouco, pedimos muito e agradecemos nunca. O que é que significa louvar? Elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar. A prece de louvor é o reconhecimento da onipresença e onipotência de Deus. E é por meio dela que expressamos o nosso júbilo pela sua sabedoria, pela sua bondade e pela sua justiça. Pedir é solicitar, implorar, suplicar. E o pedido, habitualmente, de algum benefício, de alguma graça, quase sempre está implícita numa oração. Seja ela referente às nossas necessidades espirituais, morais,
e até mesmo materiais, daquele que ora ou por quem se ora. Todavia, muitos acreditam que a oração tem a função básica de mudar o rumo das circunstâncias ou das ocorrências ao sabor da nossa vontade. Oramos e a coisa vai como eu quero. Estamos enganados. Outros ainda, em seus pedidos, também fazem uso de negociação. Em troca das vantagens que desejam oferir, comprometem-se a fazer algum tipo de sacrifício. São as promessas. Diante desta realidade que fica ante os nossos olhos, em várias alturas do ano, Allan Kardec, em face desta realidade, na questão 663 do mesmo livro dos Espíritos, questiona: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? E como resposta, os venerandos espíritos superiores disseram-lhe: a prece chama para vós os bons espíritos, que vos irão dar forças para suportar com coragem. E elas, as vossas provas, as vossas dificuldades, vos irão parecer menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabes isso. Aliás, continuam eles, Deus não pode mudar a ordem da natureza aos caprichos de cada um, porque aquilo que é um grande mal, sob o vosso ponto de vista mesquinho e sob o ponto de vista da vossa vida efêmera, curta, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. E mais adiante, os Espíritos ainda dizem: credes que Deus não vos tem escutado porque Ele não fez um milagre por vós? Enquanto Ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, Ele vos inspira o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Muitas vezes eu já tenho ouvido a irmã Leonor dizer que nós oramos e ficamos à espera que Deus nos mande em correio azul a resposta. Não paramos para ouvir a resposta de Deus. E se não pararmos para ouvir, não iremos ouvir. Mas ela sempre vem. Então, agradecer é reconhecer um benefício recebido. Nunca nos esqueçamos. E assim, esse tipo de oração permite-nos expressar a nossa gratidão ao alto pelas inúmeras bênçãos de que somos alvos. Todos, sem exceção. A vida, a saúde, a família, os amigos, o trabalho, tudo isto são dádivas de Deus. Entretanto, como muitos deixam de reconhecer e dar o devido valor à prece, por se encontrarem fortemente envolvidos nas difíceis e negativos aspectos da existência humana, torna-se necessário a insistência disciplinadora das leis naturais que conduzem, pela dor, à doce interação entre quem ora e o destinatário da oração. Depois, se ora com fé, uma vibração ascendente superior rompe as nossas cristalizações mentais que resultam do sofrimento e abre
o nosso psiquismo ao Senhor Deus. Se oramos com esperança, há uma natural comunhão que devolve a onda de luz que beneficia quem faz a solicitação. Quando oramos com amor, compreenderemos que o Criador nunca esteve longe, como nós imaginávamos. Nós é que criamos a distância para Ele. Que a nossa oração aprenda a encurtar caminhos. Que a nossa oração nos faça perceber que o Pai, em tudo e em todos, está. Que a nossa oração seja, por si só, remédio para os pensamentos nocivos que ainda reinam em nossas mentes agitadas e confusas. Que a nossa oração, que é o tesouro que nós temos e referimos no início, a nossa oração é o tesouro que temos, nos possibilite caminhar com os nossos pés limpos, mesmo ainda quando estamos pisando os pântanos deste mundo tão difícil e complicado que é a Terra. Então que a prece seja realmente companhia das nossas vidas, de todos os momentos, bons, maus e assim. Lembremos-nos sempre daqueles que estão velando por nós, muitas vezes sem nos apercebermos. O nosso anjo guardião, os bons espíritos, Jesus e o próprio Deus Criador, que se nos criou, Ele espera alguma coisa de nós. Logo, não nos abandonará nunca. Que todos eles nos abençoem neste momento. Pela vossa atenção, muito obrigado.